Boa noite, João. Obrigado, já deu um toque, nem esperou perguntar hoje, hein? Tadadã. Quem tá chegando por aqui, sejam bem-vindos. Jaciara, Carla, quem mais passou por aqui? Sejam bem-vindos, boa noite para todos. Como sempre, passando aqui para deixar uns recadinhos, uns avisos, né? Nós tivemos no último dia 18 de janeiro, né? Semana passada, domingo passado, né? Dia 18. Passado não, retrasado já, né? Nós tivemos o nosso nível um e é em função disso que eu tô vindo aqui falar, né? Tô dando uma limpada aqui, tá sujo, mas... E no dia, eu avisei um pouco antes, quando a gente fez uma live antes do dia 18, eu avisei que ia ser diferente, que muita coisa está acontecendo, muita coisa está mudando, né? Então eu fiz uma live antes avisando as pessoas que já estavam inscritas e aqueles que não iam poder participar, que se quisessem, né, se conectar ali, porque ia ter uma movimentação diferente, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, de novo, boa noite para todos vocês, para quem está chegando agora. Depois, vocês que vão assistir essa gravação também, sejam bem-vindos por aqui. Então, o que acontece? Houve em linhas gerais, né? Pelo menos as pessoas que eu conversei que fizeram curso, todas as que eu conversei, não foi uma, não foram duas, todas. São sempre poucas pessoas, né? Acho que 14, 15 pessoas, não lembro mais ou menos. E todas que eu conversei, né, passaram por um processo muito desafiador. Muito desafiador, no sentido de limpezas, no sentido de entender o processo, né? Em vários níveis. Em vários níveis. Então eu quero deixar registrado aqui. Nenhum processo, gente, é igual ao outro. Primeiro que nós não somos irmãos, acabou essa palhaçada, já entendemos isso aqui. Não fazemos parte do mesmo projeto. A Academia HQ acolhe todos os projetos e a gente segue, faz um nivelamento. E aí a gente segue cada um para onde acha que tem que seguir, enfim, isso não é julgamento aqui. Então, de acordo com o processo de cada um, é o resultado, é o ponto onde você vai alcançar. Né? Então, algumas pessoas que eu conversei, elas tiveram um momento assim, muito desafiador, similar ao que eu tenho. Então, quando eu falo para vocês que eu estou aqui, às vezes só de corpo presente, que eu passo 5 dias, 10 dias, e que eu preciso, né, fazer isso porque faz parte do meu trabalho, então tem gente que fica, mas será que é isso mesmo, né? E agora algumas pessoas começaram também a experimentar tudo isso. Então aquela conversa que eu comecei lá atrás, falando sobre extração, falando sobre corpo astral, de você desconectar, algumas pessoas estão nesse movimento. Tá? Pode ser que você também esteja, nem fez o curso nada, mas você está estudando e está sentindo que perdeu aquela conexão primeiro, né? Sintomas, perde a conexão com esse mundo aqui. Aí você acorda de manhã e fala, caramba, o que eu vou fazer? Parece que o corpo físico ele tá doente, parece que está faltando alguma coisa ali, né? Se aí você vai fazer um exame lá e não vai aparecer nada, né? Então são alguns sintomas que a gente vai tendo e é o processo acontecendo. É o sinal, os sintomas, né? É um dos sinais, melhor dizendo, de que você está no processo de extração, que você está no processo desse desbloqueio de corpo astral. Então, porque antes, gente, a besteira que falaram, principalmente aqui no Brasil, né? Esses canalizadores de merda, tá? Que escravizaram todo mundo, agora eu posso falar assim, né? Porque são de merda mesmo, só querem dinheiro do povo e quis enganar, sabiam disso que eu tô falando aqui. Diziam que você ia ficar nesse fluxo, nesse looping, né? Que você não ia conseguir fazer isso. E que você ia ficar limpando. De acordo com a crença que você tinha, a religião que você ia ter que ficar devocionando ali até conseguir quebrar esse looping. E que ascensionar era deixar de encarnar no planeta Terra. Gente, para com isso, né? Então nós quebramos isso e algumas pessoas estão literalmente passando por esse processo. Então isso é muito interessante, é muito importante e eu trouxe, deixando registrado aqui, né, para vocês. Por quê? Porque mais pessoas podem estar passando por isso também e vocês não vão encontrar, gente, respostas na medicina, ok? Então não estou falando aqui, não vai procurar um médico, não é isso, porque tem pessoas que não aguentam
e vai precisar tomar um remédio, tomar alguma coisa para acalmar, principalmente o cérebro, a mente, não é nem o corpo, né? E tem gente que não, tem gente que vai levar de boa e tá tudo certo. Agora, é importante entender o processo, tá? Quando eu falo, há muito tempo já que eu venho trazendo uma fala vida de adulto, é disso que a gente fala aqui. Não tem romantismo. Ai, eu fiz lá o curso, eu fiz um atendimento com o Sérgio, eu tô no processo de extração, ai que lindo, maravilhoso. Gente, isso é difícil pra caramba. É desafiador demais. Por quê? Porque você está aqui vivendo e vai perder a conexão com tudo isso aqui. E ter essa maturidade, é maturidade mesmo, vida de adulto, para ficar aqui, né, desconectado e procurar outros apoios para se conectar que não te aprisionem, isso é um desafio muito grande, isso é muito sério. Então nós estamos passando por esse momento. Eu internamente eu fico realizado, fico satisfeito, por quê? Porque essa é a minha proposta. E tenho assim pessoas que eu tenho monitorado e acompanhado, né, muito de perto, mesmo muito de perto, nesse momento aqui, nesse estágio, porque são filhos paradisíacos, como eu já falei aqui várias vezes, né, que estão precisando desse apoio, desse ajuste. A investida é tão alta contra essas pessoas, né, é tão alta que a gente precisa estar um pouco mais perto, porque corre o risco das pessoas, algumas, né, delas não suportarem. Então isso é real, não é um filme. Não tem romantismo aqui, tá? Não tem romantismo. E aquilo que eu venho dizendo para vocês, né, faz muito tempo já, né, e agora isso está ficando mais claro, muito claro, não sei o quanto vocês estão alcançando isso durante meditação, durante projeção astral, não sei como é a ativação, não sei quanto vocês conseguem captar disso, né? Eu venho falando que o jogo acabou faz tempo e acabou mesmo. Então as pessoas que estão ainda tentando fazer alguma coisa aqui, que não estão buscando esse processo de extração total, desvincular, né, limpar, desconectar corpo astral, chakra, todas as coisas. Quem não está nesse caminho, continua no aprisionamento, no looping. Eu compartilhei outro dia aí a série de novo, né, 1899, compartilhei aqui e agora há pouco eu compartilhei de novo Dark. Então, para quem está antenado, para quem está conectado e buscando tudo isso, você vai buscando o teu centro, o teu equilíbrio aqui. Esses filmes, essas películas, elas são interessantes porque enquanto você não quebra os ciclos, você fica repetindo. Você fica repetindo. Então aquela série 1899, para quem não assistiu, vale a pena assistir. Eu recomendei que assistisse pelo menos o sétimo e o oitavo episódio, né? E preste atenção nas falas, né? Você fica preso ali fazendo a mesma coisa. Você fica preso fazendo a mesma coisa. Já fez isso várias vezes, corre o risco de fazer de novo. E aqui a minha intenção é ajudar você a não participar mais daquilo tudo. Quando você assiste a série como o Dark, por exemplo, né? Tem tanta informação ali para quem é mais científico, né? Para quem gosta mais desse caminho de entender o processo científico, tá lá uma resposta também. Para quem não quer saber de nada disso, já entendeu que isso aqui é uma palhaçada, que isso aqui é uma simulação, entendeu? Que foi um jogo de muito mau gosto, você nem precisa assistir nada. Simplesmente faz a tua meditação, a tua ativação, chama como você quiser, mas sem protocolo, sem regras. Sabe? Sem os protocolos, sem um padrão, começo, meio e fim. Não é por aí o caminho. Você precisa fazer o teu caminho, a tua história. Gente, nós estamos num momento assim, eu falo que hoje, eu até acho que dei uns 2 ou 3 feedbacks aqui de atendimentos. Eu falei, olha, nós estamos num momento nunca visto na história aqui. Os processos que algumas pessoas estão passando nunca foram vistos. Então não tem referência, as pessoas não sabem onde buscar ajuda. Porque querem sempre fazer algo comparado ao que viveu, ao que experimentou. E não acontece nada. Não acontece nada. Aí a pessoa vem, dá a volta, depois volta aqui. Ai, Sérgio, me ajuda, porque eu fiz isso, eu fui falar com o fulano, fui falar com o Beltrano. Eu falei, mas quem fez essa merda foi você, agora se vira, pô. Agora se vira. Sabe, se vira. Então, esses caminhos que eu deixei, e é isso que eu quero deixar registrado aqui também, eu deixei um caminho aí, gente, tem que fazer. Agora, se não aguenta fazer o caminho, então abandona. Abandona e vai viver uma vida normal aqui. Vai viver uma vida normal. E quando você desconectar, os prejuízos que falaram que você vai ter, você não vai ter prejuízo. O único problema é quando você sai daqui, você sabe o que existe depois, você tem a clareza do que vai acontecer. Se você não tem clareza, então sugiro que estude um pouco mais. Agora, se você já tem clareza, acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer aqui. Vocês estão vendo aí o planeta para onde está indo. Não tem mais o que fazer aqui.
mas ainda há uma preocupação com filhos, há uma preocupação com o gato, com o cachorro, o periquito, enfim. Então, isso tudo dá muito trabalho. Eu nunca, de verdade mesmo, esse canal aqui do Instagram, eu acho que ele tem 7 anos, 7, 8 anos, não lembro. Eu acho que ele é de 2019, 18, enfim. Tá? Então, eu nunca, fazendo o trabalho aqui online, dessa sequência de atendimento e tudo mais, né? Eu nunca vi o resultado tão rápido com relação aos atendimentos. É assim, tem atendimento que eu só converso com a pessoa aqui no WhatsApp. Estou conversando lá no WhatsApp, fazendo aquele processo, né, do agendamento ali, e já estou conectando com a pessoa ali. Tem atendimento que é assim, né? Não dá nem tempo de fazer o outro processo, sabe? De ficar esperando o dia do atendimento. Já começa ali. E aí já aconteceu de quando chegar no dia do atendimento, a pessoa fala, olha, já aconteceu. Já aconteceu, por quê? Gente, eu não tenho a vaidade, não tenho aquela coisa, enquanto eu não pagar, eu não faço, não é isso. Eu estou fazendo o processo porque a qualquer momento você pode sair. Entendeu? A qualquer momento você pode sair. Esse ano, 2026, eu falei lá no finalzinho de 25, e agora já falei esse ano também, e retorno a repetir, é o ano de adeuses e despedidas. Tá? Não necessariamente que você vai desencarnar, mas finais, encerramentos de ciclos, encerramento de processos. É hora de sair fora. Relacionamentos que não te levam a lugar nenhum, trabalhos que não te levam a lugar nenhum. Então, enquanto você está aqui, você merece ter um pouco de paz. E você vai ter essa paz quando você desconectar da simulação. Não estou falando que você tem que largar da tua família, que você tem que largar do teu emprego, não é nada disso. É uma equalização, eu uso muito o termo calibrar e equalizar, né? Que esse ano é um ano, se você vem fazendo as coisas de uma forma bem serena, de uma forma bem justa, com você mesmo, não com os outros, com você, esse ano é um ano que você consegue falar, ó, acabou. Isso aqui não existe mais, isso aqui já foi. É impressionante os relatos que eu tenho de pessoas que estavam assim nesse ciclo e segundo essa orientação, né, que veio da Dona Rosa Caveira, do seu Zé Pelintra, do Exu Morcego, que está muito presente aqui, né, desde o final do ano, de novo nos trabalhos, é o que? É hora de fazer o ajuste. Então conseguiu fazer toda uma reprogramação. Tá? Não é quebra de contrato, não é nada disso. É reprogramação sem trazer prejuízos para cá. E aí sim, algumas pessoas nós estamos conseguindo o processo de desencarne. Algumas pessoas sim, então outras não. E assim a gente vai levando sem muito mistério, sem muito desespero. O que eu venho, que eu trago também um outro alerta para vocês. Algumas pessoas que me seguiam lá no outro perfil, vocês vão ver que não aparece mais nem aquele perfil, nem o perfil da Keduc, né, que é o trabalho da educação que eu faço. E daqui a pouco nem isso aqui vai ter mais. Eu acho que eu vou concentrar tudo lá no... Quando eu for fazer alguma live, alguma coisa, registrar aqui, eu vou concentrar lá no YouTube e vou largar lá naquele... Vou largar naquela plataforma por enquanto, porque eu acho mesmo que eu vou parar de fazer essas coisas, né? Porque a alienação aqui é muito grande. Sob o falso pretexto de buscar conhecimento, de buscar alguma coisa que seja interessante, alguma coisa importante, as pessoas passam horas e horas aqui rodando tela e sendo literalmente hackeado, né? E algumas pessoas sendo aí conduzidas, né? Então eu achei... O ano passado eu ia fazer isso já, mas aí eu falei, não, vou segurar um pouquinho. E acabou que eu fiz agora na virada do ano para cá. Então eu já tirei 2 redes sociais, né? E agora talvez eu tire essa aqui também. Então se você não segue ainda, encontra a gente lá no YouTube, você que gosta disso aqui, lógico, né? Encontra a gente lá no YouTube, que é bem provável que se você procurar aqui a apometria e não encontrar nada aqui, é porque eu tirei a conta mesmo, tá? Não vai nem ter uma mensagenzinha, essa conta vai ser excluída, não vai ter, vai ser assim, fiz. Igual eu fiz com as outras, né? Uma outra coisa também que eu fiz, e aí vocês vão analisando como é que é a vida de vocês também com relação a tudo isso, tá? Algumas pessoas falam que eu sou radical, é que eu não sou radical, gente, eu sei o que eu tô fazendo aqui. É diferente, tá? E sei da dor das pessoas que chegam para mim aqui, as pessoas que eu atendo, ou a dificuldade que elas estão passando, então eu tô achando formas de sair desse ciclo, de mostrar para essas pessoas uma forma nova de conduzir os seus processos. E uma delas é saindo aqui desse lugar aqui onde a gente está. Eu vou mudar também os atendimentos lá que eu faço. Eu fico conversando com algumas pessoas pelo WhatsApp, né? Dando um suporte, eu não vou mais fazer isso. Faz o atendimento, fez, a gente conversa uma vez ali para tirar dúvida e acabou. Se quiser conversar comigo de novo, é lá na frente, faz outro atendimento. Não vou mais alimentar isso. Não vou mais alimentar isso aí.
Porque a pessoa fica meio que com uma dependência de mim, sabe? Ah, eu vou falar com o Sérgio porque será que eu tô certo? Será que é isso? Será que não é? Será que é, né? Tem isso aí também. Então, só para dizer para vocês que eu estou reorganizando tudo isso para que a gente possa ficar cada vez mais, né, neutro, ponto zero, como eu falo, e seguir cada um o seu caminho do jeito que precisa ser. Não com essa falsa conversa, com essa falsa, né, ideologia de que, olha, eu não quero que ninguém me siga, mas eu quero ter milhares de seguidores aqui, entendeu? Não quero ninguém me seguindo, mas eu quero fazer uma live e ter 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas me assistindo. Então, eu não estou fora disso, eu sempre estive fora disso. E agora eu estou fazendo o quê? Eu estou avançando um pouco mais para que isso seja um pouco mais eficaz dentro daquilo que é o trabalho que eu proponho fazer aqui. E para que vocês estejam cada vez mais seguros dentro daquilo que é o conteúdo que eu ofereço. Então, hoje a gente vai concentrar, talvez, lá no YouTube, né? Talvez no YouTube primeiro. E depois, talvez, nem atendimento eu faço mais. Eu vou concentrar lá nos cursos. Por quê? Porque de verdade mesmo, eu quase me emociono aqui. O trabalho que eu estou fazendo, que ninguém vê, né? E se ninguém vê, e sem demagogia também, sem sensacionalismo, é o trabalho do outro lado. E então eu estou assim literalmente me preparando para ficar cada vez mais sem aparecer aqui e trabalhando nos desdobramentos e aqui nesse lugar, né, onde eu estou morando por enquanto aqui, fazendo a extração, né, dessas estruturas que estão fora, que não tem ninguém fazendo por eles, tá? Se vocês pudessem enxergar como está do outro lado, você vê a turminha das brincadeiras, né? Que eu falo brincadeiras, que é o pessoal que vai lá fazer trabalho para arrumar namorada, fazer mal para alguém. Que é essas coisas fúteis aí? Dinheiro, ganhar dinheiro fácil, essas coisas todas aí, né? Então tem esse grupo trabalhando de uma forma assim fervorosa. E tem aquele grupo que não fazia mais isso, que não quer saber disso, tá lá. E agora a gente faz o quê? Porque também não quer enganar ninguém, sabe? Então assim, e o meu trabalho é o quê? Tirar essa galera, dar a oportunidade para que essas estruturas, para que elas possam avançar no seu processo também, sair dessa frequência, tá? Sair dessa frequência, captar uma frequência maior. Então, de verdade, o meu trabalho é esse. Então, todas as noites acontece isso. Durante o dia, se eu tenho um tempo aqui, acontece isso. É só esse trabalho que tá valendo a pena, assim, no sentido de não tá nessa frequência, né? Esse trabalho tá valendo muito a pena. Agora, os outros trabalhos, eu também gosto. Eu gosto do curso, eu gosto de estar aqui, eu gosto dos atendimentos, mas isso, gente, a gente já consegue meio que fazer sozinho, sabe? Então, eu não vou priorizar tanto isso mais. Eu vou a prioridade vai ser essa galera do outro lado fazer esse trabalho aí. E por fim, não menos ou mais importante, sair daqui da simulação também, né? Não sei quanto tempo mais a gente consegue ficar aqui, porque necessário já não é mais. Eu sou muito mais útil hoje do outro lado, né, do que aqui. Então eu passo muito mais tempo desdobrado do que aqui. E aqui não tem graça. Então eu acabo que eu me consumo aqui pelas coisas que eu faço aqui na roça e fazendo esse trabalho de auxiliar as equipes, né? Auxiliar as equipes. Quando a gente fortalece esse trabalho de auxílio para as equipes, então para quem está conectado com essa informação, quando você abre essa possibilidade da tua equipe também sair, da tua equipe avançar, da tua equipe evoluir nesse processo de extração, né? De ampliar a consciência deles, você vai se desconectando cada vez mais aqui. Você não tem necessidade mais de ficar aqui, de fazer as coisas daqui, entendeu? Você vai tendo uma outra postura e aos pouquinhos as coisas vão se organizando, família vai organizando, trabalho, tudo vai se organizando aqui para quê? Para que você possa sair com tranquilidade, se for o momento de sair. Senão você fica aqui e fica bem. As coisas daqui não te assustam mais, entende? Então aí você vive. Porque lembra sempre, a gente tem um número elevadíssimo de bots aqui na simulação. Elevadíssimo, elevadíssimo. As pessoas tinham medo de falar disso, né? Mas nós temos um número elevadíssimo de bots. Outro dia eu falei algo em torno de 73% a 77% de bots. Mas é mais, não é só isso, não é mais. Então, assim, são poucas as estruturas que estão aqui. Os bots, alguns bots, eles estão controlando os sistemas, né? Então vocês veem essa luta pelo poder, né? Que não tem emoção. Aí vocês começam a prestar atenção. Então, isso está acontecendo, isso é real. Então, para mim, hoje não faz sentido mais estar aqui. Então, como eu estou aqui como entrante, né, eu tenho um prazo, né, eu cheguei aqui para fazer um trabalho, estou fazendo, eu quebrei umas estruturas absurdas, eu quebrei essa coisa de ordem Voronandek, ordem Melquisedeque, blá, 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 blá. Essa palhaçada toda, acabou, entendeu? O
pessoal que fazia trabalho com fulano que era do Melquisedeque, com outro que era dos mestres ascensos, outros que era do Voronandek. Isso aqui, o pessoal veio aqui e falou, cara, mas não tem conexão com aquilo mais. Eu falei, pois é. Então, só para vocês terem uma ideia, o mundo dos coach da vida aqui fazer um paralelo aqui, tá? Você vai num curso lá, que eu sei que é assim que funciona, né? Porque eu sou da área. Então eles lançam um curso X lá. Então, curso X com fulano tal. Aí o curso com fulano tal custa um valor, né? Um preço, né? Caramba! Aí uma pessoa vai, só que chega no curso, tem 100, 150, 200 pessoas. São figurantes. São figurantes, né? O efeito manada. Isso ainda funciona aqui. Figurantes. Então o próprio sistema dentro desse universo nosso aqui também é igualzinho, tá? Põe lá aquele monte, fala, nossa, eu tenho que participar daquilo, e na verdade não entrega nada. Se todas as pessoas que deram essas formações até hoje, né, que deram tantos e tantos cursos, que ensinou tanta gente a fazer tanta coisa, gente, se isso tivesse dado certo, né, a gente já estava numa outra frequência planetária faz muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Não podemos negar que algumas pessoas contribuíram, né, pelo menos com o interesse e a curiosidade, né, de buscar algo fora do padrão, mas parou ali, virou religião, virou uma estrutura de amigos que ficam ali bebendo do mesmo vinho, né? Então ficou parado aqui. Então nós quebramos isso. E quando quebra, gente, eu não estou quebrando para centenas de milhares ou milhões de pessoas. Eu não quero saber dos bots. Eu quero saber daquelas consciências, assim como a minha, que estavam, né, experimentando em várias outras estruturas biológicas ou físicas, como vocês conhecem aqui, ou matéria bariônica, chama como vocês quiserem, só nessa merda que está aqui. Que era uma frequência legal e de repente virou isso aqui. Entendeu? Ficaram presos aqui. Por que ficaram presos aqui? Justamente porque não tinham nem a menor intenção de guerrear ou de lutar aqui. Certo? Vocês não fazem ideia, pegando essa mesma frequência Voronandek, porque imagina que é uma estrutura, é uma porta escrito Voronandek. Você tem um nível de energia que você consegue passar por essa porta Voronandek, fica mais fácil de entender. Muitos abriram a porta, deram uma olhadinha e voltaram. Falou, não, imagina, esquece isso aí. Muitos, muitos. Alguns vieram e se corromperam. E agora nós estamos aqui num momento crucial, como eu disse ainda há pouco, de entender que, olha, não, assim, desse jeito não teve. Esse acesso à tecnologia digital como estamos tendo aqui agora. Entender o jogo, entender a simulação e não voltar para a programação do simulador, isso aqui não teve. Então é um desafio muito grande. Então esse trabalho não é para milhares, centenas ou milhões de pessoas, é para os filhos paradisíacos, vamos chamar assim, para essas consciências que vieram experimentar. Tá? Que vieram experimentar. Então aqui não tem conversa de corpo criogênico, não tem conversa de nave. Se você ainda está buscando a nave de Santa Esmeralda, a nave de Santa Ametista, se você está buscando isso aí, sai desse negócio, hein? Tô vendo se não entrou um bicho que deixei a porta aberta. Espera, gente, fechar a porta que ficou escuro aqui, os besouros estão entrando aqui. Se você está olhando para esse negócio aí, buscando nave, buscando comando, buscando comandantes, buscando essa estrutura, sai fora disso. Você vai ficar preso aqui. Falo rasgado mesmo. Para com esse negócio aí de fraternidade branca, não esquece tudo isso. Ah, Sérgio, mas tem vídeo seu aqui no Instagram falando. Vê a data desse negócio. Para quem chega de paraquedas aqui e pega essa live, mas ele já falou isso, já vai confundir a minha cabeça. Presta atenção. Eu fiz um trabalho que eu precisei, aos poucos, estruturando esse trabalho de forma que até eu conseguir manter um alicerce bem feito, sondar se realmente não dava mesmo para aproveitar nada, até conseguir estruturar tudo isso, demorou anos na linha temporal de vocês, fazendo esse jogo com calma. Depois que rompeu tudo isso, ó, não dá, acabou. Game over, para tudo, esquece toda essa palhaçada aí. E assim, colegas que eram terapeutas, né, são terapeutas que eram colegas meus, nem conversam mais comigo. Falo que eu tô louco. Por quê? E pode falar mesmo, é um favor que faz, que não vem mexer o saco aqui.
né? Fica lá no seu mundo, porque enquanto nós mantínhamos uma relação, eu falava, olha, mas isso aqui tá errado, mas isso aqui tá errado, mas isso aqui tá errado. E alguns até falavam, nossa, realmente faz sentido. Mas esse realmente faz sentido, gente, quando você vem para a prática, o faz sentido para ação é outra coisa, entendeu? Então, assim, eu venho já trazendo tudo isso. Então, quando eu falo para vocês que tem esse movimento acontecendo, que é um ano, né, para mim, um ano assim, dentro dessa contagem, que é um ano importante de separar as coisas, né? Porque, gente, quem veio aqui antes não quis saber do jogo, alguns ficaram, se corromperam, e nós estamos aqui lutando bravamente para poder trazer uma luz para as equipes, né? Que é o trabalho que mais está, para mim, eu vejo sentido hoje aqui, né? E agora as pessoas que querem ficar, que ainda não estão preparadas para dar o salto. Por quê? Quando eu falo da extração e da ascensão, algumas pessoas vão dar o salto e vão continuar aqui, porque isso aqui não vai acabar, né? Vão continuar aqui, você vai tendo uma vida mais tranquila e talvez numa programação que você mesmo vai fazendo, você começa a ajudar alguém também, você acaba equilibrando, equalizando e vai ficando mais um pouco, mas não é obrigado a ficar. Tá? Não tem essa obrigação de, eu preciso ficar, preciso fazer. Então, só, né, de novo, então algumas pessoas que passaram pelo curso, né, esse final de semana, lá final de semana passado, né, estão passando por esse processo, você talvez esteja passando por algo similar também, e às vezes você está, né, com a cabeça com dúvidas aí sobre o que você faz, o que você não faz, o que você fez. Se recolhe um pouquinho, fecha um pouco, sai das redes sociais, abandona isso aqui, faz um jejum disso aqui, sabe? Fecha. A pessoa não consegue desligar o celular, tira o celular de perto, esquece o negócio. Estou estudando. Estudando o quê? Fecha, desliga um pouquinho, sabe? E começa a olhar para dentro. Não começa a buscar, né, alguém te orientando ali. E você vai ver que aos poucos as coisas vão chegando. Então, vai fazendo essa drenagem, vai fazendo usando esses filtros, né? Para você poder avançar e ficar um pouco mais em paz, tá? E daqui não vai levar nada. Você não... Aliás, alguns de vocês até trouxeram algumas coisas para cá, mas não vai levar nada. Não vai levar nada, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que eu vi algumas perguntas aqui em cima, ou comentários, eu não sei. Deixa eu ver se é alguma coisa que vale a pena a gente comentar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quem deu boa noite? Quem deu? Julie. Quem é você, Julie? Será que é da... Não lembro se eu sei quem é. Não tem meditação em específico, não. Não tem... Lá no YouTube tem algumas, né? Até no Spotify tem algumas lá, mas às vezes é fazer você mesmo a sua meditação. É você se recolher, o que eu acabei de falar no finalzinho aqui. Eu não sei se essa Júlia é a Juliana que eu atendi outro dia. Aqui aparece um nome diferente que eu não consegui nem ler ali. Carla, tudo está mais rápido, sim. Essa questão desse desespero, gente. É o desespero de fazer a coisa de poder pelo poder, a ganância. E acredita, assim, essas notícias que eles colocam é para inflamar mesmo, tá? Esse ano é um ano, né? Curiosamente também, né? Tem esse campeonato mundial de futebol aí, né? Aqui no Brasil tem eleição. Vira uma bagunça. Alejandra, eres tu, mulher? Quanto tempo, quanto tempo. Desejo que todo se vaya bien. Sí, os saludos deles no Brasil também. Ana, será que é a Ana que eu tô pensando? É possível alguém não ter mais equipe? Antes ouvia há meses nada. Não é questão de ter equipe, Ana. Na verdade é que mudou a frequência da equipe. Mudou a frequência da equipe. Então é um nível um pouquinho mais sutil. É um nível mais sutil. E aí o que acontece? É como se você talvez não tivesse mais necessidade de alguém tagarelando aqui, entendeu? Você vai num outro fluxo. Não precisa mais alguém falando aqui do lado. É bem diferente disso. Como saber se sou um bot? É a pergunta que eu mais recebo aqui. Se eu fizer um atendimento, eu vou saber que é um bot? Eu vou saber. Eu já falei disso antes, vou reafirmar aqui. Não há problema nenhum em ser um bot. Tem um filme chamado Homem Bicentenário. Então, igual a IA, esse processo que eles estão fazendo aqui agora para apresentar para vocês o que é um bot, né?
esse processo da IA, que é uma guerra de IAs, agora guerra de robôs mesmo, né? Então o que acontece? Outro dia eu vi um vídeo na China, se eu não me engano, eles fizeram um show de dança com robôs e não sabia qual era o robô e qual era o ser humano ali, a diferença, as articulações e tudo mais. Então o que acontece? Essa forma de trazer para vocês é para preparar vocês, porque daqui a pouco vocês estão coabitando com eles de forma um pouco mais normal, tá? Porque eles não vão precisar se esconder de vocês, né? Então é mais fácil de entender. E nesse filme, O Homem Bicentenário, que é um filme antiguíssimo, é uma IA, um robô, que aprende com as emoções e sentimentos humanos. Ela evolui nesse ponto. Né? Uma besteira absurda que faz, mas acontece isso. Então os bots, eles veem que eles não precisam ser simples e unicamente escravos de outras estruturas que se auto-intitulam superiores. Certo? Só isso. Então não há problema nenhum em ser ou não ser um bot. Já falei isso, então eu reafirmei aqui. Agora, como saber se sou um bot? À medida que você vai avançando, Ana, que você vai estudando, que você vai despertando, você vai vendo quais são os seus interesses. À medida que os seus interesses vão mudando, isso é um padrão que eu vejo muito claro aqui. Tem pessoas que elas chegam para o trabalho, elas querem resolver a vida, querem resolver a questão da família, outros é questão de relacionamento, outros é questão financeira, elas querem resolver e avançar. E à medida que elas resolvem aquilo, acabou. Acabou, às vezes era um relacionamento, às vezes era um emprego, às vezes era um problemaço de família, e desencarnou as pessoas lá, por exemplo, acabou aquela sede da pessoa, ela volta para si e fala, nossa, não faz mais sentido. Agora eu quero saber de mim, eu quero ficar nas minhas coisas. O interesse pelo externo acabou. Acabou. Então há uma gestão muito equilibrada disso. Então, para mim, esses são, né, os pontos que fatalmente a pessoa desconecta, fala, eu não tenho a ver com isso. Em contrapartida, lembrando que não tem nada de errado, tá, gente? Bot é só um outro projeto. Em contrapartida, eu já tive terapeutas que vieram fazer atendimento aqui comigo, querendo buscar mais conhecimento, buscar informação, que alguns não falavam, né, que queriam isso, que queriam conhecimento, mas pegavam até as minhas falas e replicavam, enfim, eu não tô nem aí com isso, não tenho problema nenhum com isso. E ninguém vai morrer, nem vai pro inferno por causa disso, né? Besteira isso, os mercabas tal, pode usar, né? Mas que queriam ficar ricas. Queria ganhar dinheiro. Falei, olha, repensa isso, porque com esse trabalho aqui, esse é o nosso objetivo é outro. Se chegar um dinheiro, se chegar alguém que tem uma grana, que, ó, eu vou te ajudar no trabalho, vou fazer, isso é consequência. Necessidade a gente não passa, mas a gente não pode viver uma vida de ostentação como uma pessoa que vive na simulação. Então não faz sentido fazer esse trabalho aqui. Não faz sentido nenhum, nenhum. Eu saber o que está acontecendo e querer viver uma vida igual lá, de fama, então não faz sentido. Então muitas pessoas me condenaram por isso também. Então, aí a gente vê o bot. Se eu falar mais, eu vou começar a falar nomes. Sara, querida Sara. Sérgio, seguimos em frente. Abrindo, é isso aí. Sempre em frente. Pessoal, então é isso. Depois, quem chegou no finalzinho aqui, eu vou salvar, compartilho com vocês, mas fiquem atentos, tá? Quem ainda não segue a gente lá no YouTube, dá uma olhadinha no canal, lá não é para ter seguidores, tá? Não é isso. Acho que vocês já entenderam que minha pegada aqui é outra, né? Vamos tentar concentrar por lá. Depois vou até conversar com o João, não conversei com ele sobre isso ainda, né, pra gente alinhar, mas eu quero concentrar por lá. Aí a gente faz as lives quando for acontecer desse jeito, eu tá aqui em casa, né? Tô lá fora e de repente eles querem canalizar. Acontecer assim, eu não faço ao vivo, eu venho aqui, gravo e depois eu só subo lá na plataforma. Mas quando der para ser programadinho, aí eu venho e aviso vocês também, para vocês, né? Tem gente que gosta de estar junto aqui, eu também gosto quando vocês, né, parem o tempinho de vocês pra gente trocar essa energia aqui, tá bom? Agradeço de verdade mesmo o empenho de vocês, a forma com que vocês estão aí, cada um no seu ritmo, cada um no seu fluxo, no seu flow, né? Cada um do jeito que tá dando, tá conseguindo seguir. E eu gostaria de verdade poder fazer mais, eu gostaria de verdade poder trazer para vocês as percepções do que vocês conhecem como plano astral, mas é só uma outra frequência. Mas não se iludam, tá? Não se iludam, não vale a pena. Simplesmente fiquem em paz. Imploro de verdade mesmo que quando vocês forem dormir, façam as ativações de vocês, ativem os Merkabas de vocês, protejam a matriz biológica de vocês e, né, para quem tem corpo astral ou corpo astral que vai sair, para quem já saiu dessa frequência, a tua consciência, a tua essência. Então, quando você vai dormir,
equipes, guardem o corpo físico e a minha consciência, a minha essência, eu preciso que seja protegida, que seja blindada. E aí, a partir disso, naturalmente você está no Hassei, você está no Dong Ho ali, fazendo já, tendo outras experiências. E às vezes, quando você volta, você pode lembrar de alguma coisa, pode recordar. Ou às vezes, não, não importa. Tá? Não importa mais isso pra gente. E talvez, e esse é o meu desejo de verdade, que você saia numa noite dessas e tenha uma experiência incrível e não volte. Tá? Então se permita. Se permita. Não, mas e meu filho, meu cachorro, meu papagaio, minha esposa, meu marido? Não, não se preocupe com isso. Se você está fazendo tudo direitinho, quando você sair, você consegue prestar um auxílio absurdo, muito mais do que você ficar aqui do lado. Tá bom? Nessa mesma frequência, nessa mesma energia, tá bom? Paz, luz, harmonia, raceia para todas vocês. A Nathalie botou aqui, Teak está sendo divisor de águas. É isso aí, Nathalie. Obrigado, Nathalie. Obrigado. Gente, boa noite para vocês. Raceia, fique bem, tá? Lembre-se, proteção para o corpo físico e para a essência de vocês. Tchau, tchau, gente.